Olá, estudantes, tudo bom aí com vocês, galera? Como é que vocês estão? Eu, o professor Felipe, e vou vir aqui para gravar mais uma videoaula de história, aquela videoaula semanal que a gente faz, né, galera aí do terceirão, né, do ensino médio, já estão se formando daqui a pouco, hein? Vamos lá para o primeiro slide, de olho na tela aqui, para a gente ver sobre qual assunto nós vamos falar. A gente está falando bastante, né, sobre governo, democracia, ditadura, né, porque é um negócio que a gente tem que falar cada vez mais para a gente aprender, né? É necessário que nós aprendamos como que essas coisas funcionam realmente para que a gente tenha uma boa vida melhor com nós e com nossos companheiros aqui, né, que estão no mesmo barco, né, e que estão no mesmo oceano também. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre ditaduras na América do Sul, no Chile e na Argentina, que foram dois países que sofreram muito com ditaduras civis militares, igual foi aqui no Brasil de 64 a 85. Só que a deles foi um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho mais tarde, perdão, né? A nossa foi em 64, né? E para vocês terem uma ideia, a ditadura da Argentina foi em 66 e a do Chile foi em 73, né? Mas nós tivemos ditadura, por exemplo, no Paraguai, que foi em 54, na Bolívia, foi no mesmo ano do Brasil, né? Uruguai, foi no mesmo ano do Chile, né? Então, é uma questão, as ditaduras civis militares, né? Elas são uma questão muito recorrente aqui na nossa América Latina e nossa América do Sul, tá bom? Nós, infelizmente, crescemos aqui, né, com a mira, né, como diz uma música aí, na mira da carabina e do fuzil, né, os militares e os civis da elite, né, que tinham mais poder governando a gente, né, então isso é bem complicado. Mas nós vamos entender o que é que aconteceu aqui na Argentina e no Chile, pra gente entender que ditadura não é bom, né, gente? Vamos lá. Vamos pro próximo slide aqui, que a gente vai conferir agora como que funciona uma ditadura civil-militar. Veja bem, ó, a ditadura ela é um sistema político no qual o executivo não é escolhido democraticamente, né? Ou seja, ele é imposto pela força, né? O ditador. Isso aí pode ser dinástico, de família, pode ser escolhido pelo Congresso, por exemplo, enfim, tem várias formas, né? Pode ser uma ditadura indireta, né? Como foi aqui. Tem várias questões para serem analisadas, mas foquemos aqui nisso, ó. Sistema político no qual o executivo não é escolhido democraticamente, ele é imposto pela força e controla os poderes legislativo e judiciário, além de impor severas restrições à comunicação social, censura, né? Você não pode falar o que você pensa mais, né? Porque você vai ser preso e às vezes até torturado, morto, dependendo do que você fale. E aí vamos separar aqui, o que é ditadura então? Vamos separar. Sistema político no qual o executivo não é escolhido democraticamente, é imposto à força e controla os poderes legislativo e judiciário, além de impor severas restrições à comunicação social. Ok, ponto. E o que é civil-militar? Militar a gente sabe que é o poder político, né? Os caras que estão ali dando a cara a tapa. Os militares é os caras que estão ali. Agora nós tomamos o poder aqui e vamos governar, né? Era, por exemplo, aqui no Brasil, os cinco, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, os 5 generais, né? Então esses eram os caras que davam a cara a tapa, que estavam ali governando, né? E estava ali com uma figura de ditador. E tem os civis também que estavam aliados aos militares, que são as elites econômicas. O que eles queriam? Manutenção ou ampliação de ganhos e privilégios. Então, como eles não queriam poder político, como os militares queriam governar ali, queriam se mostrar como ditadores, né? As elites econômicas queriam só continuar e ampliar os seus privilégios, né? Dinheiro, ganhar mais dinheiro, como praticamente atualmente com governos mais aproximados, né, de militares, né? As elites elas querem só manter os privilégios e aumentar eles. Os militares querem o poder.
Então eles se unem, né? Logicamente que as elites ficam por trás das cortinas, né? Porque eles não precisam aparecer e não devem, né? Pra gente não saber quem eles são. E são os militares que vão dar a cara a tapa, são os testas de ferro, né? Que vão lá, dão o golpe, governam e depois tomam toda a culpa, né? Quando o golpe acaba, quando a ditadura acaba. Mas a gente precisa sempre lembrar, gente, agora prestem muita atenção nisso. A gente tem que sempre lembrar que não são só os militares que estão articulando e organizando esses golpes, esses governos ditatoriais. Há uma parcela da elite muito envolvida nisso e que apoiou, financiou os golpes, ajudou, apoiou e até fez algumas coisas junto com os militares, participou dos governos, também tinha muita gente da elite, não era só militar que estava ali dentro. Então é por isso que a gente chama de ditadura civil-militar. Geralmente as pessoas só falam ditadura militar e ponto. Mas não, a gente tem que incorporar essa nova nomenclatura, começar a usar mais ditadura civil-militar, tá? Porque as elites econômicas também fizeram parte. Inclusive aqui no Brasil tiveram vários empresários que colaboraram muito facilmente com o governo da ditadura. Por quê? Para manter os privilégios e aumentar eles, enriquecer, né, gente? É básico, é bem simples entender isso, né? Então, tá entendido, né? Ditadura civil-militar é a junção dos militares com uma parcela de elite que toma o poder e coloca uma ditadura. Como aconteceu aqui no Brasil, de 64 a 85. Foi uma ditadura civil-militar, tá? Deram um golpe em 64 e só saíram do poder em 85, tá bom? Elite e militares governando ali, né? Mandando no legislativo, no congresso, na população, realizando vários tipos de censura, atrocidades, sequestros, mortes, tortura, né? Que torturavam muito as pessoas para poder falar, né? Revelar as coisas. Então é muito triste o que aconteceu aqui nos países da América do Sul, principalmente, tá? Nossa América do Sul, gente, é construída à base de sangue, de ditadura, né? Infelizmente, é construída à base de sangue e de ditadura, né? Por isso que o nosso sangue latino talvez seja um dos mais vermelhos que tenho, né? Que a gente só conheceu a base da chibata, né? Da bala, né? Da porrada, e isso não é legal, né? A gente não deve criar um povo assim cresce cheio de problemas e traumas, assim como uma criança, né, gente? Uma família, né? Boa coisa não vai sair de uma família que uma criança é espancada diariamente, né? É vigiada, é contida demais, entendeu? Então tudo tem que ser na medida, né? Vamos para o próximo slide e olha só, a Guerra Fria e a influência dos Estados Unidos tem tudo a ver, porque eles interferiram totalmente na política interna da América do Sul, né? Com o quê? Com controle militar e cultural, exploração de recursos, exploração de mercados, domínio tecnológico, exportação de capitais, né? Então os Estados Unidos controlaram pela força, pela cultura. Todo mundo assiste filme estadunidense, todo mundo, né? Todo mundo que eu digo, óbvio que tem pessoas que assistem outros filmes diferenciados, de outras culturas, mas a grande massa, os blockbusters, os mais famosos, os mais topíssimos aí das galáxias, vocês falam, em qualidade, em efeito e não sei o que, explosões, são os estadunidenses, tanto que eles têm Hollywood, né? Mas não quer dizer que são filmes de qualidade, né? Existem alguns de qualidade, obviamente, mas outros que não tem como, não desce, né? E você vê que só é vendido porque é estadunidense. Isso é uma forma de controle. Você enche os outros países com a sua cultura, né? Daqui a pouco tá todo mundo te respeitando, todo mundo é seu aliado, porque tá acostumado a ver suas coisas. E aí você mata a cultura do outro país, vai acabando cada vez aos poucos, né? A gente tá cada vez mais estadunidense e menos brasileiro. E isso é ruim, porque os Estados Unidos têm grandes índices de obesidade, só comem enlatados, poluição pra caramba, entendeu? Não tem saúde pública também, né? Tudo saúde particular. Se você cortar um dedo fora, fica na faixa de $70 mil para você fazer tudo, entendeu? Óbvio que eu tô falando aqui valores jogados aí na estratosfera, mas pode pesquisar, depois vai no site estadunidense, pesquisa quanto que é lá os valores de uma consulta, chamar uma ambulância, é bem caro, gente, aqui a gente tem de graça, né? Óbvio que pagamos impostos, mas é para isso que os impostos servem, para ter melhorias
E gratuidade no serviço de saúde, de educação, que é necessário, nem todo mundo tem condição de pagar. Então a gente está imitando cada vez as coisas mais erradas, isso é muito prejudicial. A gente vem imitar países bons, sabe? Países que têm uma saúde pública uma saúde pública, por exemplo, boa, que funcione, né? Como o Brasil, nós podemos imitar nós mesmos aqui, desenvolver o nosso projeto, que é referência mundial. Mas estou falando em outras coisas também, né? Culturalmente, modo de vida, enfim. E aí os Estados Unidos enche a gente de cultura estadunidense aqui, explora os mercados, explora os recursos, coloca empresas estadunidenses aqui para comandar mercados, entendeu? Domina tecnologicamente, né? Quem lembra lá que tinha aquela polêmica que os Estados Unidos estavam observando as pessoas através da internet, entendeu? O Google é estadunidense, o Facebook é estadunidense, o Instagram é comprado pelo Facebook agora, o WhatsApp, entendeu? Todos esses meios gigantescos de comunicação são estadunidenses. Então olha só o domínio. Então isso influenciou totalmente os Estados Unidos. Por isso tem a figurinha aqui do tio Sam passando a bandeira estadunidense sobre o mundo. Porque você vai dominando, você vai construindo um império cheio de aliados. Óbvio que os Estados Unidos não chegam aqui, né, e falam, ó, o seu presidente aqui eu vou tirar e vou colocar um presidente estadunidense. Não é esse tipo de domínio. Não chega aqui com um tanque, com nada. Já vieram na América, já fizeram isso na América, a base da força bruta mesmo. Mas hoje não fazem mais. É através de domínios mais singelos, assim, mais maquiados, né? Interferindo na política interna, de várias maneiras. E uma maneira é a cultural, por exemplo. Todo mundo assiste filme dos Estados Unidos. Todo mundo já assistiu um filme de Hollywood, pelo menos. Então isso exerce um tipo de domínio, que você acaba preferindo a cultura do outro do que a cultura interna, por causa da globalização. Você não valoriza o que é seu, você só valoriza o que é do outro. E eu acho que tem que ter uma média, a gente tem que conhecer as outras culturas, é muito legal, mas também tem que ver a nossa cultura e conhecer outras mesmo, não só conhecer dos Estados Unidos, conhecer a da Nigéria, né, da Índia, do Japão, da China, da Coreia do Norte, do Sul, né, da Guatemala, da Nicarágua, né? Então é bacana você também conhecer outras coisas, além de só Estados Unidos, só Estados Unidos, só Estados Unidos. Né, já encheu, né, gente? Pra mim já encheu. Eu tô procurando novas coisas agora. Mas vamos pro próximo slide. E olha só, os Estados Unidos financiaram alguns golpes de Estado e ditaduras civis militares por toda a América do Sul. Olha aqui, Paraguai em 54, o Brasil em 64, a Bolívia em 64 no mesmo ano, a Argentina de 65, foram dois golpes, olha, em 66 e 76. Né? Então olha isso, a gente já passou por dois golpes em pouco espaço de tempo. O Chile em 73, que é o mais famoso da América do Sul, gente. E o Uruguai também no mesmo ano. O Chile foi inclusive no dia 11 de setembro, mesmo dia que caíram as Torres Gêmeas, né, dos Estados Unidos. Coincidência? Não sei. Mas veja, terror e repressão em escala continental articulado pela CIA, pela inteligência estadunidense. A CIA, né, é o órgão máximo de inteligência dos Estados Unidos. E tem a foto aqui de um pássaro esquisito, né, um condor aqui, né, um pássaro careca, cheio de penas, é o nome que a operação secreta dos Estados Unidos leva, a operação que era aqui da América, que eles fizeram uma operação da CIA, chamada Operação Condor, né, para prender e silenciar de outras formas, se é que vocês me entendem, né, pessoas que pudessem atrapalhar os regimes, né, pessoas que sabiam demais, pessoas importantes, influentes, políticos, inclusive até estava envolvido aí o JK no meio, Juscelino Kubitschek, né, que a operação citava ele também como uma pessoa que tinha um perigo aí eminente, né? Era perigoso para o regime. Então, a Operação Condor, os Estados Unidos financiaram, né, tanto com dinheiro quanto com treinamento, com armas, para que os militares pudessem controlar as pessoas de maneira mais repressora, ditatorial, né, sanguinária mesmo, né? Então os Estados Unidos têm essa culpa, gente, eles carregam essa responsabilidade aí por terem financiado direta e indiretamente governos ditatoriais na América Latina, de civis e de militares, de elites e de militares. E curioso, né, os Estados Unidos prega que leva a democracia para o mundo inteiro, né? Esqueceu da América Latina, porque, poxa, só trouxe ditadura para cá. E foram tempos terríveis. Olha só, gente, a Argentina passou por 2 golpes em 10 anos.
é desumano o que uma potência mundial faz com outros países menores, a troco de lucro, de exploração e de hegemonia mundial, de poder, dominância mundial. E os Estados Unidos fez isso, né? Praticamente quis tentar colonizar a América novamente depois dos europeus, financiando ditaduras civis militares, inclusive a nossa no Brasil. Tá? Tem um filme muito bom do Carlos Marighella que fala bastante sobre isso, sobre o financiamento e envolvimento dos Estados Unidos aqui na política interna brasileira. Isso não é legal. Um país tem que ser soberano, né? Não é questão de ser capitalista, comunista. Se fosse União Soviética também, se fosse China, não. Eu não acredito nisso. Acho que um país tem que ser soberano, tá? E ele tem que realmente ter o próprio alinhamento. Ele pode se alinhar com outras potências, com outros países, mas desde que isso seja de forma justa, não da maneira que os Estados Unidos faz, né? Tira-se muito daqui da América Latina e dá-se muito pouco, só nos dá as migalhas. Isso não é legal. Nós somos gigantes, o Brasil é gigante, nós temos condição de ser um rival dos Estados Unidos na América, porque nós somos os únicos países continentais aqui, tirando o Canadá, né, gente? O Canadá é mais gelo também, é lá para cima. Mas nós somos 2 países continentais que dá para embater aqui na América do Sul e do Norte. Nós não queremos porque nós não fazemos isso porque nós não queremos, as elites não querem, preferem ser cachorras dos Estados Unidos, né? Mas vamos para o próximo slide, olha, e agora nós vamos ver o golpe militar do Chile de 76, olha isso. De 73, perdão. O golpe militar do Chile de 73. Esse golpe, gente, foi o golpe, um dos golpes mais famosos que teve aqui na América Latina, né, na América do Sul, perdão. Por quê? Porque foi um golpe que foi financiado diretamente pelos Estados Unidos e teve até atentado terrorista, gente. Sério, sério mesmo, de verdade, né? O que aconteceu no Chile? Houve uma eleição e aí foi eleito um político de esquerda, socialista, que era o Salvador Allende, esse velhinho aqui de óculos e bigode no canto inferior esquerdo do slide, né, de terno aqui. Aí foi uma vitória democrática, elegeram o Allende, né, votaram nele e ele ganhou. E aí o Allende trouxe algumas mudanças, né, trouxe reforma agrária, reforma estudantil, nacionalizou as mineradoras, né, nacionalizou algumas empresas, isso é uma prática comum nos governos socialistas, né. É aquele negócio, os Estados Unidos colocam empresas em vários países da América Latina e fica explorando os recursos e ganhando, o dinheiro vai só para os Estados Unidos. O que o Allende fez? Nacionalizou isso. Já que a empresa está tanto tempo aqui, ela vai ser do país agora, vai ser estatal, né? E não vai ser mais dos Estados Unidos, porque ela está explorando os nossos recursos só porque ela está pagando porque algum entreguista vendeu o território para a empresa exterior, ao invés de construir uma empresa, uma política pública para fazer uma empresa nacional própria do país que explorasse o minério ali. Não, preferiu vender para outra pessoa, porque não tem lógica, né, gente? E aí, o cara nacionalizou isso. Propôs reforma agrária, reforma da educação também, um monte de coisa. E isso incomodou as elites de uma forma monstruosa, que elas se aliaram com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e as elites econômicas ficaram muito satisfeitos, se aliaram com os Estados Unidos, as elites econômicas chilenas, né? E deram o golpe, né? Causaram uma desestabilização total no país, né? E sabe como é que foi, gente? Foi um atentado terrorista semelhante ao dos Estados Unidos. Aviões, só que às vezes bombardearam o palácio, com o presidente dentro, né? A cúpula governamental, as pessoas morreram ali, né? O presidente Salvador Allende foi morto num atentado terrorista, né? Em 1973. Em 11 de setembro de 1973. E há pouco tempo atrás teve o 11 de setembro estadunidense, né, que é o 11 de setembro em relação aos terroristas árabes, né, lá que explodiram o World Trade Center. Será que eles estudaram essa revolta aqui? Esses dias minha esposa levantou a questão, né? Será que eles estudaram esse dia aqui, né, esse golpe aqui que teve no Chile, que foi no mesmo dia e decidiram fazer o atentado no mesmo dia? Bom, fica aí pra gente pensar, né? 11 de setembro, os Estados Unidos também tiveram
financiaram um atentado terrorista no Chile, né, que matou milhares de pessoas porque o país mergulhou numa ditadura, né, onde teve uma era de terror monstruosa, milhares de mortos, desaparecidos, exilados, torturados pelo governo de direita do Augusto Pinochet, que é ele que assume, esse senhor aqui de cap militar, né, sisudo, que está no canto superior direito aqui, né, de farda, e aí ele assume, né, e fica por anos, décadas no poder. Pinochet é um aliado ferrenho do neoliberalismo também estadunidense, né, até a escola de Chicago, que são a escola de Chicago, eu não lembro se a escola de Chicago se eu não me engano é uma escola, gente, de economistas neoliberais, né, economistas estadunidenses neoliberais. Eles vieram diretamente lá dos Estados Unidos para fazer um plano de governo no Chile, né? Então vocês veem a ligação que os Estados Unidos têm. Se alinhou totalmente aos Estados Unidos. Antes, o que era uma coisa mais voltada para o Chile, para o povo chileno, para o real desenvolvimento do Chile, transformou-se em entreguismo, como está aqui no slide. É você vender o seu país, dar ele de mão beijada para os Estados Unidos, deixar eles fazerem o que eles quiserem aqui dentro. E o Pinochet ficou até a década de 90, né, gente? Muito triste, né? Pinochet foi um ditador e ficou um só durante esse tempo todo. Governou com punho de ferro, matou milhares, jogava as pessoas do helicóptero no mar como tortura, né? Condenação à morte. Condenava as pessoas à morte e jogava no mar do helicóptero. Olha isso, ou simplesmente na terra, né? Em algum lugar. Mas no mar era mais fácil que o corpo não ia ser achado, né? Então foi um momento que teve um retrocesso gigantesco no Chile. Estava em pleno desenvolvimento, né, melhorando as coisas, e aí houve um retrocesso. Igual no Brasil em 64, que foi antes, né, mas no Chile foi em 73. Inclusive, muita gente aqui do Brasil, quando teve o golpe de 64, fugiu para o Chile. Tem um livro que chama Meninos Sem Pátria, que ele fala sobre isso. A família foge daqui do golpe de 64 e vai para o Chile. E no Chile tem o golpe de 73, que é tipo 9 anos depois. Aí eles têm que fugir de lá e vão para a França, né? Porque eles são presos políticos, né? Exilados políticos. E aí o governo ditatorial do Pinochet ia deportar eles para o Brasil. E aí eles iam ser torturados, mortos, desaparecidos aqui, sei lá o que iam fazer com os coitados, a família. Pessoas, cidadãos, uma família, tá? Homem, mulher, marido, esposa, 3 filhos, um na barriga da mãe, a mãe grávida, né? Então é isso, a ditadura não tinha pena de ninguém, podia ser a família tradicional que fosse, eles iam te pegar, tá? E o Chile viveu esse momento vergonhoso, que é a tirada brutal de um presidente do poder, bombardeando a sede do governo para assumir o poder, um ditador militar tirano. Bem complicado, mas vamos para o próximo slide para a gente ver aqui agora o golpe militar na Argentina. Esse foi de 76, né, que teve um em 66, né, o primeiro, e depois um em 76, né, que esse de 76 foi pior. Foi 3 anos depois do Chile, né, e a Argentina tem um caso curioso, um caso diferente. É igual o Brasil, por exemplo, na questão do populismo. Eles tiveram Juan Perón, né, que era a espécie de Vargas que a gente tinha aqui, Getúlio Vargas, um dos pais da nação, né, o cara que foi o ditador de lá. Já tinha uma ditadura do Perón, o peronismo, né, igual aqui no Brasil tinha o varguismo, Vargas, mesma dinâmica. Aí o Perón é deposto, toma um golpe, os militares assumem o poder, né, a Evita Perón, que é a famosa esposa dele, morre, né, ele toma um golpe e aí depois ele volta, né? É só que ele morre, o Perón morre, né? Foi ficando velho, né? E morre. Só que ele tinha como vice a esposa dele, isso é inusitado, né? O presidente, olha só, o presidente tinha como vice a esposa. E ele morreu e deixou a Isabelita Perón no lugar, né? Que era a esposa dele, olha só, né? A família ali governando. E aí veio um golpe militar, né? E aproveitaram a deixa ali de instabilidade, né, que o governo do Perón estava causando, que não era um governo progressista de certa forma, mas era muito melhor do que uma ditadura, né? Eles aproveitaram a deixa e derrubaram a Isabelita Perón, tá?
E aí eles abriram totalmente a economia, porque a Argentina estava mais fechada na época, né? Desindustrializaram, abriram a economia, então venderam e compraram as coisas dos outros, à torta e à direita, desindustrializaram o país, fizeram umas bananadas ali, os militares argentinos, que olha, estavam de parabéns, endividaram o país. A Argentina passa por sérios problemas de inflação até hoje, e vem desde as épocas do Perón e dos militares, desse negócio aqui, entendeu? Endividaram todo o país, né? E ainda, né, causaram um profundo empobrecimento social. As pessoas ficaram muito pobres na época da ditadura argentina, né? Esses são os 4 ditadores aqui, né? Videla, Viola, né? Uns nomes engraçados que eu não vou lembrar, e também não faz diferença lembrar o nome desses caras aqui, né? É interessante você entender que eles são ditadores que governaram o país, e que isso aqui não é bom pra gente hoje em dia. A gente tem que se afastar da ditadura e se aproximar cada vez mais da democracia, né? E tiveram também diversos mortos, torturados, desaparecidos. Tem umas manifestações até hoje lá, que são as Mães da Praça de Maio, que vão com cartazes, com palavras de ordem, gritando e clamando pela revelação dos cadáveres dos seus filhos. Porque os filhos foram mortos durante a época da ditadura e não revelaram onde estavam os cadáveres dessas pessoas. E essas mães choram e protestam até hoje lá para saber onde estão os corpos dos filhos para poder enterrar. Olha, imagine a falta de paz que essas mães não têm, né? Até hoje, a ditadura foi há muito tempo atrás, né? E até hoje elas vão lá fazendo essa manifestação. Estava na capa do slide, né? As Mães de Maio, ou as Mães da Praça de Maio. Tá? É muito comovente, muita gente morreu e as pessoas nem sabem onde está o corpo. Imagina aí seu parente se arrastar dessa casa para a delegacia, alguém matar e você nem saber onde é que está o corpo do seu parente. Você nem saber, ele desapareceu, ele nunca mais voltou. Deve ser terrível para a família, né, gente? E aí também, além disso, gente, entraram os militares atrapalhados da Argentina, o comando maluco do general Dedé argentino, entrou na Guerra das Malvinas, uma guerra contra a Inglaterra. Os caras foram mexer com a maior colonizadora de todos os tempos, que é a Inglaterra. É o maior império de todos os tempos, né? E teve a Guerra das Malvinas, que era uma ilha que estava numa briga de posse lá entre a Inglaterra e a Argentina. E tomaram um pau, gente, meu Deus, contra a Inglaterra. Perderam feio, porque o exército da Argentina não tinha nenhuma tecnologia avançada, né, como a Inglaterra tinha, né? Óbvio, eles são países colonizadores, os ingleses, né? A Argentina são colonizados. Mas eles achavam que podia brigar pau a pau com os ingleses, né? E não tinham nem tecnologia para isso. E aí foi complicado, né, gente? E isso acabou com o moral da ditadura dos generais, e aí a ditadura acaba, né? A partir dessa época de 82, porque não tinha mais como, né? E aí esses generais são depostos, julgados, mas eu não sei o que aconteceu com eles. Acho que foram presos, né? Preciso pesquisar e depois eu trago para vocês se alguém quiser saber. Mas foi um período bem tenso para a Argentina, viu? Com certeza. E deixou muitas marcas até hoje. Vamos para o próximo slide. E agora a gente vai falar de uma coisa um pouco séria. Sei que a imagem é forte, né, do Vladimir Herzog, mas é necessário, né, a gente ter o contato com essas imagens, e eu vou explicar o porquê disso também. No contexto científico sempre é necessário. Você sabia que se a democracia não for vigilante, ela pode ser destruída a partir de si mesma, da própria democracia? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, gente, que essa aula é um pouco tensa, um pouco pesada, então a gente tem que ter uma reflexão, né? Usar a liberdade de expressão para destruir a credibilidade das instituições democráticas é uma coisa que pode levar ao fim da democracia. Você fala, SUS não funciona, Correio não funciona, e vai lá, vende o Correio, vende o SUS, né? Já venderam o Correio, né? Então, eleger políticos antidemocráticos, não preciso nem falar nada, né? Políticos autoritários que falam que vão matar todo mundo, vão balear, vão metralhar, vão fazer e acontecer e prender, né? Esses políticos podem usar da democracia para tomar o poder também, né? Associar livres pensadores e livres artistas a violadores dos bons costumes, das tradições, falar que artista é promíscuo, que artista não tem vergonha na cara, que anda pelado, que não sei o que atenta contra a família, pura besteira, pura mentira. Artista é um ser que traz luz pra gente, que traz conhecimento, é um ser que tem que ser valorizado, é uma profissão que tem que ser valorizada, porque é uma profissão de luz, única, entendeu? Traz luz para nossa cabeça.
traz entretenimento, traz diversão, traz alegria, traz reflexão de uma forma mais leve. Então a gente tem que valorizar essas pessoas. Não são, pelo contrário, não são vagabundos, são muito trabalhadores. Tem pessoas que falam que são vagabundos, né? Mas não, são muito trabalhadores. Porque é muito difícil ser artista aqui no Brasil. Acho que é até mais difícil do que ser professor. Tá bom? Outra coisa, espalhar medo e insegurança. Falar que a ameaça comunista está chegando, os comunistas vão tomar o poder. Que comunismo, gente? Comunismo é lá na União Soviética, na China. O Brasil não tem tradição de comunismo. Não tem. Entendeu? A gente tem 2 partidos só mais velhos, comunistas, né? PCdoB e PCB, né? Que eu nem sei se existem mais, estão totalmente ressignificados naquela época. E agora nós temos uma nova esquerda se formando, né? Temos o PT aí que está na esquerda, mas nunca foi comunista, entendeu? Só confunde. PT abraça o liberalismo, né? E o pessoal pensa que é comunista, é isso, é aquilo. Não tem nada a ver, gente. Como tradição comunista, você tem lá na União Soviética, lá você vai ter. Você vai achar o corpo do Lenin lá no mausoléu. Você vai lá na China, você vai ver tradição lá, você vai ver tradição comunista. Você vai no Vietnã, você vai ver tradição comunista. Agora no Brasil, gente, não tem essa ameaça paiando. Podem dormir tranquilos, viu? Que o comunismo não vai chegar, botar vocês dentro de um saco e levar embora. Fiquem tranquilos, tá? Outra coisa, nomear apenas pessoas antidemocráticas para cargos de Estado e tentar aprovar leis autoritárias, né? Nomear pessoas com ideologia discrepante, né? Pessoas que não são preparadas para estar em cargos, apenas por eles serem autoritários. E aí eles vão colocando, espalhando o autoritarismo. E aí, gente, chega na ditadura militar, como chegou da outra vez. Civil-militar, né, como chegou da outra vez em 64. E o que a gente quer é que não chegue a isso. Não chegue a isso. Né? E não chegue nessa imagem aqui forte, né, do Vladimir Herzog enforcado ali, né, posto como se fosse um suicídio, porque a ditadura forjou essa imagem. Né, colocou como se fosse suicídio, mas na verdade tinha matado o Herzog antes, né, que era um jornalista, ele era um jornalista estrangeiro, inclusive, né, europeu, se eu não me engano. E aí ele escrevia contra o governo da ditadura e ele foi morto por isso. E aí tentaram forjar a morte dele, falando que ele se suicidou, mas obviamente que ninguém se suicida com meio metro de corda, né, gente? A pessoa tem que ser uma corda um pouquinho maior, né? E não tão baixinho assim, desse jeito, né? Foi totalmente forjado, tá? Como diz aqui a nossa legenda. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em fevereiro deste ano, Silvaldo Leung, fotógrafo da imagem em que o jornalista aparece enforcado em uma sala do doicode, alegou que a cena foi forjada, tá? Então, ainda mataram o Vladimir Herzog e provavelmente forjaram a morte dele, né? Então é muito triste, é muito pesado, é muito tenso. Então eu gostaria de só terminar essa aula, essa videoaula, com uma reflexão, né? E pedir para vocês, se mantenham vigilantes sempre, vocês estão saindo do terceiro ano, se mantenham vigilantes na sua vida adulta, para que a democracia seja sempre respeitada. Porque senão, se a gente começar a normalizar absurdo, normalizar o atentado à democracia, o terror à democracia, né, o horror à democracia, o ódio à democracia, como a gente fala em filosofia, né, a gente pode voltar a isso aqui, esses governos desses militares. Não desses específicos, porque eles já morreram, mas vão ser novos militares. Né, e acontecer essas atrocidades aqui também. Né, pessoas mortas, né, e tudo mais, tortura e tudo mais que a gente já falou. Então, é isso que eu peço para vocês. Valorizem a nossa democracia e todo o respeito ao Vladimir Herzog e às vítimas, né, da ditadura civil-militar de 64 aqui no Brasil, da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, tá? Todos os lugares que tiveram ditadura. Ditadura, gente, nunca mais, e não é boa de maneira alguma, tá? E vamos pro próximo slide, e é isso, tá? Muito obrigado por assistir a videoaula até o final. Tenham uma boa semana, bons estudos para vocês, tá? E se cuidem, por favor, que a pandemia de Covid ainda não acabou, tá? Pode ser que aconteça uma nova onda, então se cuidem, tá bom? Usem álcool em gel, máscara, distanciamento e tudo mais que vocês já sabem. Grande abraço e tchau, boa semana.